Olá, professor Ricardo Alencar, e esta aqui é uma questão interessante porque ela relaciona vários conceitos, várias situações de matemática que você precisa saber para poder resolver, mesmo entendendo onde você quer chegar, o que é muito importante na resolução de um problema. Então, primeira coisa, você tem que entender a questão. A segunda, saber onde você quer chegar, Ou seja, o que está perguntando. E traçar um plano para chegar lá. Às vezes, você investiga, tenta resolver de um jeito, de outro. É claro que, se você está numa situação de concurso, do Enem, é claro que você já tem mais ou menos que saber como é que você responde aquilo. Mas se você está no exercício na sua casa, então você precisa sair investigando que tipo de conteúdos, que conceitos você precisa. Então, eu sempre recomendo que você tenha à mão aí um livro de consulta, volumes de matemática, não só formulário, mas o livro mesmo. E que você resolva esse tipo de questão entendendo todo o passo a passo. Então, vamos lá. Primeiro, ler e entender a questão e vamos ver se a gente consegue resolver. Bom, em um plano cartesiano, observa-se o deslocamento de uma partícula sobre uma circunferência centrada na origem 0, 0. Com velocidade angular constante, π sobre 45 radianos por segundo. Radiano é a medida de grau, ela é a medida de grau que nos ajuda a lidar com medidas de comprimento, porque ela relaciona o arco com o ângulo, o arco que dá da circunferência. Então, esse objeto ele se desloca π sobre 45 radianos por segundo. Tá? Muito bem. Tal partícula gasta 9 segundos para se mover do ponto Z para o ponto W, no sentido anti-horário. Considere que o ponto Z tem coordenadas cartesianas. O ponto Z está aqui, x vale 60 e y vale 25, ambas em metros. Assim, assumindo 0,8 como aproximadamente cosseno de 36 graus, as coordenadas do ponto W em metros são. Então, vamos lá entender. Eu vou ler novamente, desenhando aqui essa nossa situação, tá bom? Então, olha, em um plano cartesiano, portanto, x e y vai se relacionar com uma circunferência. Então, toda a cara aí de relacionar com trigonometria. Então, tá aqui, vamos desenhar aqui assim, certo? Então, eu vou pegar aqui assim, e desenhar a circunferência. Claro que não é uma circunferência perfeita, é só para a gente ter uma ideia. Então, tá aqui o x, o y, no caso, e aqui o x. Certo? Tem um objeto que está na posição 60 e 25, x e y positivo, então está no primeiro quadrante. X vale 60 e y vale 25. Tá? Isso é uma informação importante. Certo? Então, olha só, primeira coisa, círculo trigonométrico, já está na cara que a gente vai usar. Tem um objeto que está nessa posição, e essa posição chamou de Z. Tá? E esse objeto ele se desloca a uma velocidade angular de π sobre 45 radianos por segundo. O que é velocidade angular? Então, você tem que saber aí dessa proporção, dessa razão. Entre o que é velocidade angular? Se refere a um deslocamento angular, a uma mudança de ângulo no tempo decorrido. E até aparece esse tempo decorrido logo aqui adiante. Tal partícula gasta 9 segundos saindo do ponto Z a um ponto W. O ponto W pode ser aqui, o ponto W pode ser aqui, o ponto W pode ser aqui e o ponto W pode ser aqui. Tá? Bom, qualquer dessas situações aqui. Só que não é tanto assim, porque é o seguinte. Reparem o seguinte. Se ele está se deslocando a π sobre 45, lembrando que π radiano equivale
a 180 graus, que é uma medida que está mais ou menos na sua cabeça, então, dividindo isso por 45, vai dar 4. Né? Então, ele se move a 4 graus por segundo. Tá? Se ele se moveu 9 segundos, 9 vezes 4, 36. Então, ele andou 36 graus. Tá? Ele andou 36 graus. 36 graus, estando nessa posição, ou ele vai estar aqui, ou ele vai estar aqui. Ele não vai passar para esses aqui de baixo, com certeza. Já que o movimento é anti-horário. Então, aqui ainda estou entendendo. Repare, eu não estou começando a resolver de fato, né? Eu só estou entendendo a situação, tá? Então, ele andou aqui, ó, 36 graus. Ai, cara, mas como é que eu vou saber que é isso? Não, tudo bem, você pega a fórmula, ômega é igual a delta θ por delta t. Tá? Se o ômega, a velocidade angular, vale π sobre 45, qual foi a variação do ângulo no tempo de 9 segundos? Tá bom? Aí você, olha, dá para simplificar multiplicando os dois lados por 9. Esse aqui vai dar 5, aqui vai dar 1, né? Se eu multiplicar os dois lados por 9. Isso implica o seguinte, que delta θ vai ser π sobre 5 radianos. Π sobre 5 radianos. Isso, transformando para grau, basta mudar esse aqui, o π, para 180 graus. 180 dividido por 5 vai dar 36 graus. Então, o objeto, né, o móvel aqui, ele andou 36 graus. Então, esse ângulo bem aqui, ó, esse ângulo bem aqui é 36 graus. Ou π sobre 5, tá bom? Π sobre 5. Eu vou deixar em 36 graus, porque eu estou assim, ajudando um pouco a situação. Mas não é a situação assim, de medida, a gente usa tudo em radiano, até para usar o π, tá bom? Esse ângulo aqui eu vou chamar de um ângulo alfa, tá? E esse aqui é 36 graus. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho a seguinte... Aí eu vou pegar esse pedaço que eu fiz, essa análise, e vou colocar bem aqui assim, ó. Eu tenho este triângulo aqui, que daqui para cá é esse pedaço aqui, ó. Vale 60, certo? É um triângulo retângulo. Daqui para cá, na verdade, daqui para cá, vale 25, que é essa altura aqui, ó. Certo? Então, está aqui o nosso ângulo alfa. De posse dessa informação, eu tenho seno, cosseno e tangente deste ângulo. Repare que eu falei em trigonometria. E dá para calcular esse tamanho aqui, que é o raio. Né? É o raio R da circunferência. Como é que dá para calcular? Ora, o raio, que é a hipotenusa ao quadrado, é a soma do quadrado dos catetos. Tá bom? Então, esse raio ao quadrado, aqui vai dar 625, aqui vai dar 3.600. O raio ao quadrado é igual a 4.225. Várias formas de resolver o valor do raio. Tá? Muito próximo de 60. Só que termina em 5. Então, uma dica. Provavelmente isso aí é ou é 65, se for exato, ou é 75. Não vai ter outro, né? Vamos tentar aqui, ó, por tentativa e erro. Tem outro jeito, cara? Tem vários jeitos de você fazer isso daí. Aqui, tentativa e erro, é um jeito bem rápido para você testar logo se é o próximo, tá bom? Aí, tem várias formas de você fazer isso. Essa aqui eu vou fazer devagar, né? Para quem não lembra mais como é que faz. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 6, 30 mais 2, 32. 6 vezes 5, 30 vai 3. 6 vezes 6, 36 mais 3, 39. Então, dá 5, dá 2, dá 2, dá 4. Ó, certinho, beleza? Claro que isso aqui foi um chute muito já indicando que era isso. Geralmente, as questões elas facilitam a nossa vida, elas não colocam números quebrados, né? Então, é por isso que, tirando raiz dos dois lados, eu vou usar o R igual a 65. Ricardo, por que não tem o negativo? Porque isso aqui é medida, e não existe medida negativa, pelo menos no contexto
do real, né? Das nossas situações aqui reais, com os números reais, tá bom? Então, esse R aqui, ó, vale 65 metros. Por que isso é importante? Porque eu quero achar, aí vem o nosso plano, né? Eu quero achar essa medida X e essa medida Y, tá bom? Para achar essa medida X e essa medida Y, o que acontece? Eu vou ter que achar essas coordenadas, mas eu não tenho essas coordenadas. No entanto, se eu reparar bem, esse triângulo aqui, o outro triângulo que eu quero achar é essa medida X e essa medida Y. Repare que é esse pedacinho aqui, ó. Tá bom? E esse pedacinho aqui é a soma dos dois ângulos, alfa mais 36. E esse aqui, ó, é o raio. Repare que isso aqui é o raio, ou seja, aqui vale 65. Então, eu estou fazendo a análise da questão, o que é que ela está me dando. Não foi à toa, claro, não foi à toa que ela deu logo o cosseno de 36, porque ia aparecer o 36 aqui na história. Né? Já analisando aqui o ômega. Bom, então isso é só para entender a questão. Estou fazendo apenas uma verificação, verificação não, uma exploração inicial. Como eu quero saber esse valor de x, esse valor de y, e eu tenho este ângulo, e aqui é 90 graus, opa, então aqui eu posso relacionar o y com o seno, e posso relacionar o y com o cosseno. Uma vez que eu tenho o seno de alfa, o cosseno de alfa, e a tangente, se eu quiser, né? Eu posso nem usar, mas eu vou colocar aqui só para você perceber. Ó. O seno de alfa, cateto oposto pela hipotenusa, 25 por 65. O cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa, o 60 pelo 65. E a tangente, cateto oposto pela adjacente, 25 sobre 60. Então eu tenho seno, cosseno e tangente, eu tenho a secante, a cossecante, a cotangente, no caso a cossecante, a secante e a cotangente, respectivamente. Então dá para usar. Aqui eu tenho a soma de dois ângulos, então eu tenho que já tem aqui, ó, o y se relaciona com seno e o x com cosseno. Ó. Seno de alfa mais 36 é cateto oposto y pela hipotenusa 65. E o cosseno? Cosseno de alfa mais 36 é o cateto adjacente x dividido por 65. Pronto. Aqui eu começo a visualizar como é que eu vou chegar lá. Então, até essa parte inicial aqui, eu estou tentando explorar e fazendo análise. Agora, eu já consegui visualizar uma saída, que é calcular esse seno, essa soma aí, né, desses arcos, alfa mais 36 e o cosseno. E, por sorte, já existe gente que já fez isso pra gente e já colocou, né, uma tabela da soma dos arcos, né? O seno de A mais B e o cosseno de A mais B, né? Então, como é que é o seno de A mais B? Aí, aquela importância de ter o livro de consulta do seu lado ou um bloco de formulário para você tentar resolver, tá bom? Então, reparando, né, que aqui o seno de A mais B, né? Aqui no caso quem seria o alfa e aqui o 36, tá? Então, seno de A é seno A cosseno B mais seno B cosseno A, tá bom? Então, seno de alfa cosseno de 36 mais cosseno de 36 mais seno de 36 cosseno de alfa. E eu tenho o seno e o cosseno de alfa. Certo? Eu tenho, tá aqui, dá para substituir pela informação da posição lá inicial. E o cosseno de A mais B é cosseno A, cosseno B, aí, né? Cosseno A, cosseno B, menos seno A e seno de B. Cosseno alfa, cosseno 36, seno de alfa, seno de 36. Mas, Ricardo, só tem o cosseno de 36. Não. Se você tem o cosseno de 36, você tem o seno de 36, você tem a tangente de 36. Por quê? Aí
a importância de ter um referencial, né, de fórmulas, de relações na sua cabeça. Porque a gente sabe que seno de qualquer ângulo... Poxa, não, vou botar o A de novo, tá bom? Seno de qualquer ângulo mais o cosseno deste ângulo elevados, né, cada um ao quadrado, no nosso ciclo trigonométrico isso significa que isso é igual a 1, tá? Logo, se eu tenho o cosseno, dá para achar o seno, né? Seno ao quadrado de 36 mais cosseno ao quadrado de 36 igual a 1, tá? Isolando o seno aqui, eu vou fazer um pouquinho rápido, tá bom? Isso aqui fica subtraindo para lá e isso aqui fica a raiz, né? Então, fica 1 menos cosseno ao quadrado de 36. Mais ou menos. Só que, repare, como eu sei que ele vai estar no primeiro ou no segundo quadrante, com certeza o seno é positivo. Tá? Se houvesse chance de vir para cá, para baixo, aí o seno viraria negativo. Então você precisa saber bem ciclo trigonométrico, você precisa saber uma boa quantidade aí de fórmulas, tá? De seno, cosseno, tangente e das identidades trigonométricas, pelo menos as básicas, né? Coloca do lado, de repente você vai aprendendo. Então, já enchemos aqui, né? Vamos passar para a próxima página para terminar de resolver isso daí. Pois bem, para achar aqui o valor do seno, né? Aqui eu já sei que vale 0,8, é 1 menos 0,8 ao quadrado. Fazendo esse produto, 0,8 vezes 0,8 dá 0,64. Fica 1 menos 0,64. 1 menos 0,64 dá 0,36. Aí quem não sabe, essa questão é decimal, precisa dar uma treinada. Aí o seno de 36, como a gente já fez a análise lá do ciclo, isso está no primeiro ou no segundo quadrante, então o seno é positivo. Então dá 0,6 aqui. Eu tenho o seno e o cosseno. Muito bem. Vendo aqui a questão, olha, seno de alfa mais 36 igual a y sobre 65. Seno de alfa mais 36 é igual a y sobre 65. Pela formulazinha, né, que a gente viu aqui, ó, seno de A mais B, seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Então, ó, seno de alfa, cosseno de 36, mais seno de 36, cosseno de alfa, igual a y sobre 65. Reparem que eu tenho aqui o seno de alfa e o cosseno de alfa. Seno de alfa dá 25 sobre 65 e cosseno de alfa dá 60 sobre 65. Então, seno de alfa dá 25 sobre 65. Cosseno de 36 eu tenho, que vale 0,8, né? Já foi dado lá na página anterior. Seno de 36, eu calculei aqui, dá 0,6. Cosseno de alfa, a gente acabou de ver, dá 60 sobre 65. Tudo isso igual a y sobre 65. Como é que a gente simplifica isso, Ricardo? Multiplicando todo mundo por 65. Então, multiplica de um lado, pô, 65 vezes 25 dividido por 65 vai dar 25. Então, 25 vezes 0,8, tá? Vou deixar aqui, só para a gente aprender um pouquinho, outra coisa que eu quero falar. Aí aqui vai cortar 65 com todo mundo. Ó. Aqui vai dar 0,6 vezes 60. E aqui vai dar somente o y. Ou então eu posso colocar o y já aqui, ó, no primeiro lado aqui, tá bom? Se tudo isso é igual a y, logo y é igual a tudo isso. Beleza. Então, simplificou aqui o 65. Sobrou só esse pedacinho aqui assim, certo? Beleza. Agora, olha só, como é que a gente faz aqui? Reparem que aqui é 0,8. Eu posso transformar isso assim, olha. 8 sobre 10 mais 6 sobre 10 vezes 60. Isso facilita um pouco para quem não está visualizando como é que resolve fácil, tá bom? Então aqui dá para dividir em cima e embaixo por 5. Aqui vai dar 5. Aqui vai dar 2. Dá para dividir em cima e embaixo por 2. Aqui vai dar 4. Aqui vai dar 1. Então fica 5 vezes 4, 20. Simplificação aqui é até mais rápida, né?
60 por 10 dá 6. 6 vezes 6, 36. Logo, o y vai ser igual a 56. Bom, tem dois modos de fazer essa solução, tá? Para o x. Por quê? Porque se aqui vale 56, aqui é só colocar no teorema de Pitágoras. Mas, para usar, não é muito usual isso, vamos usar aqui o cosseno de alfa mais 36 igual a x sobre 65, tá bom? Vamos voltar aqui, ó. Cosseno de alfa mais 36 igual a x sobre 65. Isso implica que cosseno A cosseno B menos seno A seno B igual a x sobre 65, né? Que foi a outra fórmula que nós tiramos aqui, ó. Identidade trigonométrica, tá bom? Identidade trigonométrica. Deixa eu botar aqui. Então, não perdendo, né, toda a sequência que a gente fez. Analisamos o ciclo trigonométrico, relacionamos aí essa geometria analítica misturada com movimento circular uniforme, né, que a gente tem lá na física, mas também é matemática. Usamos aqui o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, muito usado, muitíssimo importante até hoje. Então é muito bom que você saiba sempre, né? E de aparecer o triângulo retângulo, a chance de usar o teorema de Pitágoras é muito grande, tá bom? Aí daí relacionamos com seno, cosseno e tangente. Verificamos o que a gente está atrás, a gente está querendo saber essa posição W aqui, né? Ou seja, o x e o y desse pequeno triângulo aqui. Lembrando que esse ângulo aqui é a soma do alfa mais o que deslocou lá com aquela velocidade angular. Então, repare, vai tudo se encaixando agora para a final, né? Bom, aí, cosseno de alfa é 0,8. Vamos botar aqui, ó, implica, né? Cosseno de alfa é 0,8. Aliás, perdão, o cosseno de alfa é 60 sobre 65. Bom, daí, ó, cosseno de alfa, a gente usou aqui, ó, cosseno de alfa, 60 sobre 65. Tá? Vezes o cosseno de 36. Cosseno de 36, tá aqui, a gente usou, né, 0,8. Menos seno de alfa. Seno de alfa. Cadê o seno de alfa? Tá aqui, ó, 25 sobre 65. Vezes seno de 36, a gente usou, né, 0,6. Isso igual a x sobre 65. Então o processo aqui é parecidíssimo, né? Para simplificar, multiplica todo mundo por 65. Aí isso aqui vai acabar tirando 65 de todo mundo. Fica 8 sobre 10 vezes 60. Então 60 dividido por 10 vai dar 6 vezes 8, 48. Deixa eu mudar de novo aqui a cor. 48 menos... Aí aqui 6 sobre 10, aí 10 por 25 por 10, aqui dá para simplificar por 5, né? Daqui dá 5, e aqui deu 2, 6 por 2 dá 3, então é 3 vezes 5, 15, igual a x. Logo, a gente pode dizer que x é igual a 45 menos 15, dá 33, certo? 33. Então, reparem todo o caminho que a gente traçou. Logo, W, a coordenada da primeiro vem o x, depois vem o y, é 33 e 56. Então, lá naquela movimentação, ele vem para cá. Ó. Aqui vale, aí a posição, né? Aqui vale 33 e aqui vale 56. Então, olha o conjunto de conteúdos que você tem que ter na sua cabeça, relações, fórmulas, para resolver essa questão. Em si, a questão não é lá tão difícil de ser resolvida, mas ela dificulta muito se você não consegue traçar o plano e não tem de memória, ou muito próximo de você, as referências para resolver essa questão. Se você está diante de um concurso, tem que estar tudo na sua cabeça.
Se você está estudando, tem que ter um material ali para você consultar e tentar dar uma olhadinha no formulário, alguma coisa. É claro que, ao ler a questão, você identifica qual é o assunto, né? Que assunto é esse? Movimento circular uniforme, usa muita trigonometria, ou seja, se você está resolvendo ou numa questão de física ou numa questão de matemática, você vai identificando os conteúdos e logo tentando ver as fórmulas, né? Tentando relacionar com as fórmulas. Triângulo, retângulo, seno, cosseno, tangente, pelo menos as identidades trigonométricas mais básicas você precisa ter mais ou menos de memória, tá bom? Então, eu espero que você tenha compreendido a questão. Eu resolvi bem devagar, bem tentando fazer essa relação, né, que eu estou falando aqui para você, mas que é importante você puder rever a questão, entender, resolver, do início lá, resolve e tenta ver se comparar se você acertou ou não, tá bom? Beleza? Tchau, tchau, até a próxima aula. Já leciono há pelo menos 20 anos matemática para todos os níveis e tenho de lá para cá reparado que muita gente enfrenta a grande vilã, que é aquilo que eu ensino, matemática. E aí eu resolvi desenvolver um método exclusivo de reprogramação, de restabelecimento, de refundação da matemática. É o método do cálculo mental e que é o método que eu passo do zero até o nível de fundamentar meu aluno a aprender qualquer assunto de matemática que ele desejar. Basta seguir o passo a passo que eu ensino no curso, que a pessoa vai de uma vez por todas aprender a se desenvolver a matemática. Aprende matemática ou a se desenvolver em matemática. Dá uma olhadinha aqui, conheça o método, que eu tenho certeza que vai te ajudar.